Olá, bora mergulhar em um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do Brasil, o Parque Nacional de Sete Cidades. Mas olha, isso aqui não é só um parque. É uma verdadeira máquina do tempo geológica, um livro de histórias muito antigas e um show da natureza. Então, se preparem, porque a nossa aventura já vai começar. Vamos começar pelo óbvio, né? O nome do parque já joga um enigma no ar. Sete cidades. Ué, como assim? Será que estamos falando de ruínas de uma civilização perdida? Uma espécie de Atlântida brasileira escondida no meio do sertão? Pois é, essa pergunta intrigou muita gente por décadas e hoje a gente vai desvendar esse mistério. Para entender esse enigma, a gente precisa ir direto na fonte. As respostas, nesse caso, não estão em mapas de tesouro. Elas estão nas próprias pedras que formam essa paisagem incrível. Primeiro, vamos nos localizar. O parque fica lá no norte do Piauí, numa área de mais de 6.000 hectares. E a localização dele é a chave para entender por que ele é tão especial. Fica bem numa área de transição, sabe? Entre dois biomas muito importantes. E é isso que vai moldar não só a paisagem, mas toda a vida que existe por lá. E aqui vem a primeira grande revelação sobre o mistério das tais cidades. Elas não foram feitas por mãos humanas, não. O arquiteto por trás de tudo isso é muito, mas muito mais antigo. O próprio tempo. 190 milhões de anos. É um número que até é difícil de colocar na cabeça, né? Pra gente ter uma ideia, essas rochas de arenito começaram a se formar na época em que os dinossauros ainda caminhavam pela Terra e os continentes estavam se separando. É uma viagem ao passado mais profundo do nosso planeta. Tá, mas como a natureza construiu essas cidades? Com ferramentas bem simples, mas que com o tempo se tornam incrivelmente poderosas. Pensa no vento agindo como um escultão super paciente por milhões de anos. A chuva como se fosse uma lixa, polindo tudo. E as mudanças de temperatura que fazem a rocha rachar e se quebrar. Grão por grão, essa obra de arte foi sendo criada. E o resultado, nossa, é espetacular. A erosão criou formas que a nossa imaginação logo transforma em muralhas gigantes, portais, torres. Entre as mais famosas, tem o Arco do Triunfo, que é imponente, e a Pedra da Tartaruga, que parece que está ali, descansando sobre o sol. Não tem como negar, a natureza foi a grande arquiteta desse lugar. Então, ok, as rochas não são ruínas de cidades construídas, mas isso não quer dizer que elas não guardem uma história humana. Pelo contrário. O que elas contam é talvez até mais fascinante. Uma história que não foi escrita com tijolos, mas com arte e com símbolos. Agora, a nossa viagem dá um salto no tempo. A gente sai da geologia e entra na arqueologia. Porque esse lugar nunca foi só uma paisagem vazia. Foi o lar de gente de verdade, os primeiros habitantes dessa terra, e as vozes deles ainda ecoam por entre as rochas. Se 190 milhões de anos parecia uma eternidade, imagina só isso. 6.000 anos de história humana gravada nessas mesmíssimas rochas. Muito, mas muito antes dos colonizadores europeus chegarem por aqui, grupos pré-históricos já chamavam sete cidades de casa. E eles deixaram suas marcas. Eles deixaram mensagens pra gente, verdadeiras janelas pro passado. Nessas pinturas rupestres, a gente consegue ver figuras de pessoas, animais da região, símbolos que até hoje são um mistério e cenas do dia a dia deles, como caçadas e rituais. É a história deles contada por eles mesmos nas paredes da própria casa, um legado de valor incalculável. E assim como Sete Cidades foi um refúgio para os povos antigos, o lugar continua sendo um santuário para a vida. Agora, vamos deixar a história um pouquinho de lado para explorar a biodiversidade vibrante que pulsa no parque hoje. Afinal, esse é um lugar de encontros. Esse ponto aqui explica a magia do parque. Ele fica numa zona de transição. Imagina só, de um lado a gente tem a savana do Cerrado, do outro, a vegetação super resistente da Caatinga. O parque é exatamente o ponto de encontro desses dois mundos. E essa mistura única cria um ambiente de uma riqueza de vida impressionante, onde espécies dos dois biomas conseguem conviver. E claro, essa diversidade toda se reflete nos animais. O parque é um santuário para bichos como o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, o veado catingueiro, raposas, isso sem falar na infinidade de aves e répteis que vivem ali. É um ecossistema pulsante, protegido por essas muralhas de pedra. Juntando tudo isso, a geologia monumental, a arte pré-histórica, a biodiversidade única, a gente chega numa pergunta muito importante. Como é que se protege um tesouro desses para o futuro?
A resposta está num esforço constante de conservação e muita pesquisa. O parque foi criado oficialmente lá em 1961 e hoje quem cuida dele é o ICMBio. A missão é muito clara: proteger esse patrimônio duplo, tanto geológico quanto arqueológico. Por isso, ele serve como um laboratório vivo para a ciência, um destino incrível para o ecoturismo e, acima de tudo, um legado que a gente tem que preservar para as próximas gerações. E para fechar com uma curiosidade simplesmente fantástica, dentro do parque, a natureza, na sua paciência de milhões de anos, esculpiu uma rocha com o formato quase perfeito do mapa do Brasil. É inacreditável, parece até que a própria Terra quis prestar uma homenagem ao país. Incrível, não é? 7 cidades nos ensinam uma lição muito valiosa. Uma paisagem nunca é só uma paisagem. É um livro de história, uma galeria de arte a céu aberto, um santuário de vida. Isso nos deixa com uma reflexão. Quando a gente olha para as montanhas, rios e florestas ao nosso redor, que outras histórias incríveis estão ali, só esperando para serem descobertas. A aventura está em todo lugar, basta a gente saber olhar.